Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 23. Mateus 4. A partir do verso 23, nós vamos começar hoje, como o pastor Fabiano já antecipou, vamos começar a série Cultura do Reino. E para falar sobre este jeito de viver do reino de Deus, não haveria texto bíblico melhor do que o Sermão do Monte. Mas pastor, o Sermão do Monte começa em Mateus capítulo 5, é verdade. Mas a gente precisa ler no capítulo 4, a partir do verso 23, quem eram as pessoas que estavam presentes ali na hora que o Sermão do Monte estava sendo pregado, qual era o ambiente, o que estava acontecendo. Então, eu te convido, vamos ficar de pé só mais um pouquinho? Mateus 4, a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados ou felizes os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Felizes ou bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu queria ler só mais uma vez esse final. Alegrem-se e regozijem-se. É a mesma coisa, estejam alegres, porque grande é a sua recompensa nos céus. Ele está mandando ser alegre no meio da perseguição, é isso? Ele está dizendo, olha, felizes são vocês quando vocês forem perseguidos. E aqui, gente, não é perseguição de quem leva uma chacota na hora do trabalho, não. Aqui é leão nas arenas romanas, aqui é chicote, aqui é encarceramento. E parece uma loucura. Alegrem-se quando vocês forem perseguidos. Por quê? Ele diz, porque grande é a sua recompensa nos céus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa palavra tão desafiadora para nós, Deus. Obrigado porque essa é a realidade daqueles que vivem no reino do Senhor. Essa é a realidade daqueles que creem no Senhor. Nós te louvamos, pedimos a tua bênção, que o Senhor aprume os nossos ouvidos agora e os nossos corações para recebermos esta tua palavra e sermos por ela transformados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar. A primeira pergunta que o finalzinho desse texto diz é o seguinte: como assim alegria na perseguição? Conhece essa carinha aí? É uma cara de espanto. Como assim? Não é só a perseguição, como eu disse, do cara que no trabalho fica me chamando de fanático, de crente, de pastor, seja o que for. Perseguição aqui é séria. A perseguição aqui traz risco real de vida.
Olha só isso acontecendo na vida dos discípulos. Logo depois que Jesus parte, é assunto aos céus, os discípulos começam a vida de pregação, de testemunho do Evangelho. Aí olha só no capítulo 5 do livro de Atos, diz assim: os apóstolos saíram do Sinédrio, o lugar de autoridades judaicas, onde acontecia quase que uma inquisição, para ouvir aqueles que estavam agora falando de um tal rabino novo, chamado Jesus de Nazaré, a quem os romanos mataram. Os apóstolos saem de lá, de que maneira? Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que loucura! Como é que isso é possível? Como é que alguém se alegra no meio desse contexto? É porque eles tinham uma convicção muito clara em seus corações, que Jesus lhes havia dito: o reino de Deus estava entre eles, e o reino de Deus está entre nós. Amém? O reino de Deus está entre nós. Este reino, queridos, ele é instituído por Deus, ele tem Deus como o soberano absoluto do reino, mas ele conta com súditos, eu e você, membros deste reino, somos os súditos, e a gente lida com um problema. Deixa eu te colocar qual é o problema. O apóstolo Paulo fala sobre ele na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. O apóstolo Paulo fala ali, especialmente no verso 45, que existe o primeiro e o segundo homem. O primeiro homem foi Adão. O segundo homem, Paulo contrasta dizendo, é Cristo. E olha o que é que Paulo diz. Ele diz que Adão viveu e mostrou para o mundo que o homem vive para satisfazer as suas necessidades. Ou não foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden? Deus disse, Adão, que diga-se passagem, a palavra Adamá, Adam, no hebraico significa humanidade. Então Deus chega para Adão no Éden e diz, tem essa árvore aqui, o fruto é agradável aos olhos, ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Adão não pode comer. O que ele fez? Comeu. Por quê? Porque Adão representa esta frase, eu quero. Se eu quero, eu vou lá e pego. Porque o que está no centro e o que está em jogo agora é a vontade do homem. E por isso o apóstolo Paulo diz que nós somos destituídos da glória de Deus. Ele escreve isso aos Romanos, dizendo assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, porque o nosso modo operacional é inclinado a fazermos as nossas vontades o tempo todo. Só que Paulo diz, esse foi o primeiro homem. Para consertar essa situação, Deus enviou o segundo homem. E o segundo homem é Cristo, que lá no jardim do Getsêmani disse, eu tenho uma vontade. Qual era a vontade de Cristo ali? Ele diz, é que passe de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Esse segundo homem mostra o que é de fato viver no reino de Deus. Viver no reino de Deus não é viver satisfazendo as nossas vontades e anseios pessoais. Viver no reino de Deus é saber que existe um Deus que reina e que sabe o que é melhor para nós. E então a semelhança do segundo homem, Cristo, o varão perfeito de Deus, consegue dizer, Senhor, eu sou súdito do teu reino, a minha vontade é essa, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é um desafio. O próprio Jesus vai falar que essa realidade do reino é algo dentro de nós. Olha só o que ele diz em Lucas. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, não se dirá, aqui ele está ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus é como uma sementinha que é plantada e conforme as pessoas vão vivendo, não a partir de suas próprias vontades, mas a partir da vontade do rei, ela contagia, e como a semente de mostarda que é pequenininha e que quando cresce vira algo enorme. É a realidade do reino. O salmista já dizia isso no Salmo 103, é Davi quem fala, ele diz assim, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei
domina sobre tudo o que existe. Como rei domina sobre tudo, sobre a economia, sobre as artes, a cultura, sobre todos os governos, sobre o microcosmo da nossa existência, a nossa vida, o rei domina sobre tudo. Amém? O problema é que a gente fica muitas vezes nos degladiando para disputar o lugar no trono. A Bíblia é clara quando diz que o rei já veio e que o reino foi inaugurado, mas nós insistimos. Quando queremos fazer de qualquer forma a nossa vontade, nós estamos dizendo, na verdade, o rei já veio, mas eu ainda quero reinar sobre o meu querer, sobre as minhas paixões, sobre a realização e a satisfação dos meus desejos. É ou não é, irmãos? Vamos ser sinceros, sim ou não? Aí pensando nisso, ciente de que o reino de Deus já estava entre os seus, entre aqueles a quem Jesus chamaria, ele então prega este sermão, o Sermão do Monte, onde ele vai trazer no Sermão do Monte uma série de propostas práticas para o dia a dia. Como viver, como ser feliz, como não viver achando que está fazendo bem e não estando fazendo. Jesus fala tudo no Sermão do Monte. Agora, para a gente entender bem o Sermão do Monte, nós precisamos nos lembrar quem estava ouvindo e em que momento histórico essas pessoas estavam ouvindo. Primeiro, o momento da história, eu já lhes disse, era um momento de opressão a partir do Império Romano. O mundo civilizado naquela época, e especificamente esse lugar do mundo, chamado Palestina, século I, hoje é o lugar que nós chamamos de Terra Santa, estava cativo de Roma. E isso não significa apenas uma dominação política. Roma queria fazer parecer que era apenas uma dominação política, e contanto que os seus vassalos pagassem o imposto, estava tudo certo. Mas a verdade é que por onde as legiões de soldados romanos passavam, casas eram incendiadas, famílias eram desfeitas, mulheres eram estupradas, crianças eram mortas, adultos um pouco mais afoitos na resistência eram assassinados, e com isso o Império Romano ia deixando um recado para as suas muitas colônias no mundo da época, o recado de que com a gente ninguém brinca. Cheguei chegando, sabe como é aquela história? Cheguei chegando, era o que Roma comunicava no excesso de violência que imprimia por onde passava. Então era uma cultura de medo, era uma cultura de opressão. As pessoas que estavam ouvindo este sermão, os versos do capítulo 4 que eu separei para vocês, elas tinham algumas características. Olha só, diz o texto no capítulo 4, cadê? Passei? Acho que eu passei. Diz no capítulo 4 o seguinte, no verso de número 24, o povo trouxe todos os que estavam padecendo vários males. Em primeiro lugar, os ouvintes desse sermão eram pessoas que padeciam de males, males físicos, diz o texto que haviam doentes, males emocionais, a palavra que tem aí para endemoniado e epilético, o epilético aí poderia ter sido melhor traduzido por lunático. Pessoas com grandes dificuldades emocionais, endemoniados, dificuldades espirituais. Havia uma opressão não apenas de Roma, mas do mundo das trevas. Eram pessoas que estavam debaixo de uma peleja muito grande, pessoas cansadas, abatidas. Acredito eu, e tenho motivos bíblicos para acreditar nisso, que essas pessoas olhavam umas para as outras e se perguntavam, até quando vamos ficar nesta peleja? Até quando o Deus de Israel vai apresentar-se esquecido de nós? E Jesus traz a mensagem nesse contexto e para essas pessoas. Faz toda a diferença, irmãos, nós sabemos que o Sermão do Monte, quando vai falar agora, nos primeiros versos do capítulo 5, sobre felicidade, ele não está falando a respeito de felicidade para quem acha que ser feliz é ter 1000 likes no Instagram,
Ou para quem acha que ser feliz é ter a conta recheada. Vamos já falar dessas noções equivocadas de felicidade. Jesus está falando para pessoas que não sabiam o que era viver uma vida tranquila há muito tempo, há muitas gerações. Percebem? Agora, isso foi naquela época, e a palavra de Deus chega para nós hoje. Então, faz bem a gente também pensar em que momento da história nós estamos ouvindo o Sermão do Monte. É hoje. E quem é que está ouvindo? Sou eu e você, somos nós. Então vamos lá, ele começa falando sobre bem-aventurados. No grego é a palavra makarios, que poderia ser traduzida também como felizes. Falar dos makarios é falar sobre a felicidade. Felizes são vocês que passam por isso e terão aquilo. Felizes são vocês que choram, mas terão um consolo. Jesus está falando sobre este padrão de felicidade do reino. E quando ele apresenta um padrão de felicidade assim, num contexto como eu lhes apresentei agora, nós somos obrigados a confrontar este padrão com a nossa própria consciência do que é ser feliz. Então deixa eu te mostrar algumas noções muito comuns nos nossos dias sobre o que as pessoas entendem por felicidade. Primeiro, claro, e a mais comum, felicidade é o sujeito que está debaixo de uma chuva de dinheiro. É ou não é? Ou então, é o camarada que não só tem dinheiro, mas ele tem mais chance de ganhar mais. Está vendo ali a crescente de riquezas? Porque já dizia o rabino Harold Kushner, no título do seu livro, quando o tudo não é o bastante. Parece que quem tem mais e não se sacia quer sempre mais. E a gente já sabe que nunca será o bastante o suficiente, é ou não é? Eu me lembro de uma vez que eu estava na minha assessoria de corrida e teve uma conversa muito interessante sobre felicidade vem a partir do dinheiro, dinheiro traz felicidade, sim ou não? E aqui vale a pena abrir um parênteses para você não mal compreender a nossa conversa e achar que Jesus está falando que para ser feliz tem que abrir mão do dinheiro. Não é isso que ele está dizendo. Jesus sabia que o dinheiro poderia fornecer uma série de confortos e benefícios para o seu reino. O reino avançava na medida em que os cristãos, como o Oswaldo leu aqui, repartiam os seus bens. Olhava para o seu dinheiro e entendia que aquilo precisava estar a serviço do reino. Então o reino avança com a distribuição dos recursos financeiros. Então ninguém está falando aqui sobre voto de pobreza, não é essa a mensagem. Só que a gente sabe, queridos, por um lado, que dinheiro não é tudo, é bem verdade, mas que dinheiro também ajuda. E a conversa que eu ouvi lá na minha assessoria foi o seguinte, o camarada estava dizendo assim, não, dinheiro não traz felicidade. Não, pastor, olhou logo para mim, né? Não, pastor. Aí antes de eu dizer alguma coisa, porque como é que você vai elaborar um contexto, né? Olha, não traz mais ajuda e tal. Aí antes de eu responder, o cara disse assim, porque é o seguinte, olha, eu não preciso de muito dinheiro ser feliz, basta eu ter uma coxinha. Quando eu estiver comendo aquela coxinha, pense num caba feliz. Agora, a resposta da menina com quem ele estava conversando, eu achei genial. Assim, no mínimo espirituosa. Ela chegou e disse assim, é verdade, essa coxinha é muito boa, mas se você tiver um pouquinho de dinheiro a mais, você vai comer essa coxinha lá em Paris, aí vai ser melhor ainda, né? Então, verdade seja dita, o dinheiro proporciona o acesso a algumas experiências que são válidas. Mas muito cuidado para não confundirmos a presença do dinheiro em nossas vidas como garantia inequívoca de felicidade. Amém? Outra coisa é o acúmulo de experiências. Pessoa que pode viajar, pessoa que pode ir e vir, pessoa que não tem limites para o que ela quer e pode fazer, confunde-se isso com felicidade também. Hoje em dia, no nosso mundo virtual, também se entende por felicidade a pessoa que tem uma boa projeção nas redes sociais, a pessoa que tem muitas curtidas na sua foto. E diga-se de passagem, essa foto que eu escolhi para colocar ali, não sei se dá para você ver, tem só 99 coraçõezinhos. Né? Isso aí é um loser, é um fracassado. Só 99? Como assim? Tem que ter 99 mil para o cara começar a ficar feliz. Então, tudo isso para nós são noções equivocadas de felicidade.
E isso começou a partir de um tempo onde a história do mundo e do pensamento deu uma reviravolta. Deixa eu te lembrar de 2 ocasiões em que esta compreensão muito equivocada do que é ser feliz complicou-se mais ainda. Primeiro, foi no advento do racionalismo. No final da Idade Média, este filósofo francês chamado René Descartes, ele inaugurou a era que se chamava Era da Razão. O homem que pensa, logo existo, 1637. O homem agora é um indivíduo. A partir daí, começou-se a valorizar tanto o indivíduo que a felicidade passou a ser o que ela é hoje, um item pessoal, individual. Quando a gente fala de ser feliz, nós pensamos na nossa felicidade. É interessante que Jesus, quando vai falar de bem-aventurados ou felizes, todo mundo vem no plural depois, percebeu? Felizes os mansos, felizes os que buscam a misericórdia, porque a obterão. Felizes aqueles que são perseguidos, é no plural. A gente singularizou, trouxe para o individual. Hoje a busca pela felicidade é algo que diz respeito à pessoa, ponto. No máximo, os seus mais próximos, cônjuge e filhos. É ou não é, irmãos? Outro evento histórico importantíssimo foi a declaração da independência dos Estados Unidos da América em 1776. Esse aí é o Thomas Jefferson, foi o primeiro redator do texto. E para não ler tudo, lá no final, ele fala de certos direitos inalienáveis que são a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Quando a gente entende hoje, nos nossos dias, nós estamos falando do ano 1700, quando hoje em dia nós falamos de felicidade, você concorda comigo que nós estamos muito influenciados por isso? Às vezes a missão de vida de muita gente é esta busca pela felicidade e acha que vai alcançá-la quanto mais trabalhar, quanto mais dinheiro juntar, quanto mais experiências acumular, quanto mais curtidas tiver na foto, é ou não é, irmãos? Essa é a noção do nosso mundo atual, ocidental, sobre o que é ser feliz. Porém, o apóstolo Paulo nos faz um desafio. Romanos 12, 2 é aquele texto que diz assim: não conformem a mente de vocês a partir dos padrões deste século, mas renovem-se a partir da transformação da sua mente. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, vamos redefinir o conceito de felicidade para não nos conformar aos padrões do nosso mundo, aos padrões do nosso século. Romanos 12 é chave para nós. Nós vamos falar agora até o final do mês de junho sobre o Sermão do Monte. E o que o estudo do Sermão do Monte nos faz é isso aí. É olharmos para os padrões do nosso mundo e dizer, meu Deus, como isso está errado e como isso tem que ser transformado. Então, eu oro desde já para que seu coração esteja aberto. Porque a cada domingo que você chegar aqui, a minha oração é que Deus dê na gente uma paulada. Que a gente saia daqui atordoado dizendo, opa, estou levando minha vida numa direção errada, numa direção confusa, numa direção que os valores do mundo estão me empurrando, mas Jesus prega um sermão que me ensina a nadar contra a maré. Quem está comigo nessa? Amém. Glória a Deus. Então, no reino de Deus, o que é felicidade? E o tema desta mensagem hoje é a felicidade do reino. Jesus vai falar agora nas bem-aventuranças, eu não vou passar por cada uma delas, mas em termos gerais, eu quero te dar 3 lições do que é felicidade na cultura do reino, aos olhos do rei, nós que somos súditos, como é que ele quer que nós entendamos e vivamos a vida realmente feliz. Então, em primeiro lugar, diante dos nossos muitos conceitos sobre o que é felicidade, existe uma verdade que as bem-aventuranças nos ensinam. É que a felicidade, ela é sempre mais do que se imagina. Ela é sempre maior do que aquilo que a gente pensa. Sabe aquela discussão que existe hoje em dia entre o ter e o ser? Aí o povo às vezes diz assim, não, o ter não é tão importante, o ser é mais importante. Não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu sou, é a essência. Ok, essa é uma discussão presente. Mas o conceito de felicidade no reino de Deus extrapola essa discussão, vai muito além, e eu vou te dizer como.
Primeiro, a gente sabe que a felicidade no reino é muito mais do que ter. Nós já conversamos e já concordamos que o dinheiro não compra a felicidade. E que quem acha que compra, vai estar que nem aqueles cavalos de corrida com a cenourazinha na frente. Vai correr atrás dele e cada vez que você bota mais força, mais longe a cenoura vai. Viu a imagem? Quem acha que o dinheiro vai trazer felicidade, vai reproduzir na sua vida o título do livro do Rabino Kushner, quando o tudo não é o bastante. Você vai conquistar muito para chegar no final do dia, todos os dias, e dizer, ainda não me basta, quero mais. Entrará num ciclo de insaciedade, é assim que diz? Não se saciará com aquilo que você vai buscar. Então a gente sabe que felicidade é muito mais do que ter. Mas por outro lado, a gente também já combinou aqui que o dinheiro em si não é o mal, a partir do momento que eu faço bom uso dele. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Paulo diz a Timóteo. Mas o dinheiro em si pode ser benéfico para o reino, pode proporcionar para mim experiências e confortos abençoados, que eu vou levantar as mãos para o alto e agradecer a Deus. Mas se eu estou dizendo que a felicidade é mais do que ter, perceba a continuação desta frase. É um ter consciente de que aquilo que eu tenho não me domina. Vou repetir para você. Felicidade no reino de Deus é mais do que ter. É ter consciente do que aquilo que eu tenho não me domina. Você concorda comigo que tem muita gente que tem muito, mas que na verdade é o dinheiro que a domina e não ela que domina o seu dinheiro? Sim ou não? Felicidade é você poder olhar para tudo que Deus te permitiu conquistar, levantar as mãos para os céus, agradecer e dizer, que bênção tudo isso aqui, mas eu não vou me deixar enganar, achando que isso aqui é um senhor sobre minha vida. Eu sou o senhor disso, então eu posso fazer com isso o que eu quiser. E aí você vai fazer muito bem se você aprender o princípio da mordomia, que aquilo que você tem lhe foi dado para que você coloque a serviço do próximo, para que a sua riqueza pessoal esteja a serviço do bem comum. Amém? Maravilha. Depois, a gente também fala do ser. Felicidade é mais do que ser. Felicidade é mais do que ser, é ser consciente de que eu não preciso fingir nem parecer ser para ter sucesso e aceitação. Ser feliz é quando você se entende filho de Deus. E só isso já te basta para afirmar a identidade de quem você é. Quando Jesus estava nas margens do rio e a voz do Pai veio do céu, dizendo, este é o meu filho em quem tenho prazer, naquele momento, ponto, estava selada a afirmação necessária e suficiente da identidade de Cristo. Quando nós damos ouvidos à voz do Pai, que diz assim, Mário, Ulisses, Tice, vocês são meus filhos, e eu tenho prazer em você, ponto, eu não preciso fingir mais nada, eu não preciso vestir a armadura de ninguém para ter vitória nas batalhas, eu não preciso botar aquele filtro na foto para ter aceitação, percebe, queridos? Felicidade vai muito além daquilo que a gente imagina, é mais do que o ter, é mais do que o ser. Se você crê nisso, diz amém. Mais do que ser e ter, glória a Deus, glória a Deus. Tem o segundo ponto. O segundo ponto diz assim, felicidade é sempre um ganho, o quê? Indireto. E esse ponto, bota a cabeça para pensar comigo aqui agora. Você leu as bem-aventuranças, e eu te pergunto, tem alguma bem-aventurança que comunique isso aí, ó? Bem-aventurados os que buscam a bem-aventurança, ou em outras palavras, felizes os que buscaram felicidade, sim ou não? Absurdo. Não se alcança a felicidade empreendendo uma busca pela felicidade. Deixa eu traduzir isso para o ambiente conjugal. Pessoas se casam em busca de se realizarem como homem ou como mulher. No final das contas, o casamento será um ambiente no qual eu vou realizar a minha felicidade. Nada mais legítimo do que você ser feliz no casamento. Mas cuidado, porque
achar que casando você vai dar um passo na direção da tua busca por ser feliz é um perigo. A felicidade, ela é sempre um ganho indireto. Pensa assim comigo, olha, você vai para o centro da cidade à noite, levar comida para mendigos, junto com o ministério da igreja. Você está necessariamente buscando felicidade, sim ou não? Você está indo para o centro da cidade, você se envolveu no ministério da igreja e está indo levar comida para mendigos. O teu alvo principal é buscar a felicidade sua? É se envolver no ministério, é servir, é amar ao próximo. Agora fala a verdade, como é que você chega em casa de noite, depois de uma ação dessa? Feliz. É um ganho indireto. O casamento não é um espaço onde eu vou buscar ser feliz, é um espaço onde eu vou servir o meu cônjuge. Na medida em que eu sirvo o meu cônjuge e faço ele feliz, eu vou dormir com o coração cheio de felicidade, porque a felicidade é um ganho indireto. Eu dei o exemplo de manhã e vou dar o mesmo aqui agora. Dentro deste ambiente conjugal, é o maridão que está ali, sábado à tarde, depois do almoço, a vontade é ir dormir, barriga cheia, mas a mulher está estrupiada de cansada, a semana inteira também trabalhando, e uma hora daquela a funcionária já foi embora para casa, e você olha para a pia, tem uma montanha de louça. Os dois querem ser felizes nos braços de Orfeu. Sabe o que é isso? Os dois estão querendo dar uma cochilada. E, tradicionalmente, o pato vai sobrar para quem? A mulher. Aí o marido, que sabe que o objetivo dele não é ser feliz, mas é servir, ele veste a capa de herói, vai lá para a pia e lava toda a louça. Amém, irmãs? Olha aí, eu sabia, teve palma de manhã também, palmas femininas. Agora é o seguinte, ó, minha mulher está aqui, só fala quem tem autoridade para dar esse exemplo, não é não, Doce? Então, estamos conversados. Queridos, a felicidade é sempre um ganho indireto. Se você fizer coisas para buscá-la, ela vai ser sempre aquela cenourinha que sai correndo na tua frente. Agora, faça coisas pelo próximo. A palavra de Deus aqui nos diz, olha, felizes são aqueles que não têm fome de felicidade, eles têm fome e sede de justiça. Esses são o quê? Felizes, bem-aventurados, porque ela é um ganho indireto. Aprenda a servir o mundo. Eu falei de casamento, mas em homenagem aqui aos solteiros. Aprenda a servir o seu colega de trabalho. Aprenda a fazer o bem, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Aprenda a repartir. Aprenda a viver uma vida que abençoe a outros. Não busque em primeiro lugar ser feliz. Busque servir o mundo ao seu redor. E no fim do dia, eu lhe garanto uma felicidade maior do que o que você buscava. Amém? Olha o que esse autor aí diz. O nome dele é complicado, deixa eu ler aqui para você. É o Nathaniel Hawthorne. Ele é o autor daquele livro A Letra Escarlate. E ele diz o seguinte: a felicidade neste mundo, quando vem, vem sem que a tenham buscado. Faça dela o objetivo da sua busca e ela jamais será alcançada. Persiga algum outro objetivo e muito provavelmente poderemos encontrar a felicidade sem que tivéssemos jamais sonhado com ela. Que essa seja o nosso empenho, irmãos. E que você, virando uma esquina da vida, num momento de generosidade para com o mundo ao seu redor, você dedicara com esta bendita e sonhada felicidade. E ela vai chegar para você e vai dizer: olha, você não estava nem me procurando, mas exatamente por isso, eu resolvi parar na tua frente aqui agora e te dar um abraço. Amém. Próximo ponto. Quer dizer, não, ainda tem, desculpa. Vamos passar. Depois, quem quiser, eu mando o arquivo. Próximo ponto. A felicidade, ela é possível. Aí você diz: ué, pastor, eu saí lá da minha casa e vim para cá para ouvir isso. É porque esta afirmação, apesar de óbvia, ela vai de encontro a muita gente que está aqui hoje, que talvez pelas histórias de suas vidas, pelos seus traumas, pelas suas derrotas, pelos tombos que levou, tenha colocado este capítulo felicidade numas páginas para trás,
fechou o livro por cima e disse: essa história de ser feliz não é para mim. Eu venho de uma família difícil, eu sou uma pessoa difícil, os meus relacionamentos são difíceis, eu estou numa pindaíba financeira, é bonito o que o pastor está falando aí, mas essa coisa de ser feliz não é muito a minha realidade. Mas eu quero te dizer que não, que talvez você esteja dizendo isso porque na tua cabeça a compreensão de felicidade é outra, que a gente já foi desafiado aqui a identificar e a questionar, e a desafiar, e a confrontar. Deixa esta noção pequena e mundana do que é felicidade de lado, e entenda que a felicidade que o rei propõe no seu reino, ela é uma felicidade possível. Jesus afirma 8 vezes que bem-aventurados ou felizes são aqueles que herdam a terra, são aqueles que alcançam misericórdia, são aqueles que recebem o consolo de Deus, são aqueles que são saciados. Felizes são vocês perseguidos, porque assim como perseguiram os profetas, estão perseguindo vocês. Vocês são felizes não pela perseguição, mas pela recompensa que vocês vão receber. Então Jesus está dizendo, há uma felicidade prometida para aqueles que se dispuserem a caminhar nos padrões do meu reino. E eu acho lindo, irmãos, o Salmo 1, que também fala do homem feliz. Quem lembra a primeira frase do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não caminha segundo o conselho dos ímpios, o homem que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. O texto diz, no verso de número 3, e eu quero ler para vocês, que este homem, ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Ele dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. A felicidade é possível, e aqui agora é o salmista quem compara o homem feliz a uma árvore. E queridos, eu deixei para terminar com essa ilustração, porque eu acho ela perfeita, a sabedoria, a beleza, a poesia da palavra de Deus, quando apresenta o homem feliz como uma árvore, e ele diz, esta árvore está plantada junto a ribeiros de água, onde tem água a vegetação floresce, e essa árvore, o texto diz que no tempo certo, ela dá o seu fruto, as suas folhas não murcham, e tudo que ela faz, prospera. Feliz é o homem que vive os valores da cultura do reino, que é como essa árvore. Agora, por que eu acho linda a ilustração da árvore? Preste muita atenção nisso. Porque a árvore é a seguinte, a árvore, ela quando está na época de florescer, ela floresce. No final do inverno chega a primavera. E quem já teve a oportunidade de visitar algum lugar que tem a primavera e as 4 estações bem definidas, sabe que a primavera é um tempo de alegria, é um tempo em que você vem de um período cinza do ano e se depara agora com flores e frutos. E a árvore está ali toda bonita, junto a ribeiros de águas, as suas folhas não murcham, o seu fruto é abundante, os que olham vão se abrigar debaixo da sua sombra, ela é útil para a comunidade ao redor dela. Aí vem o verão e o sol bate forte, aí é que as pessoas correm mesmo para a sombra dela, e a árvore ainda se acha útil e abençoada e abençoadora. Aí vem o outono, e o sol que incidiu sobre aquela árvore, queimou suas folhas, e agora ela já está ficando alaranjada, vermelha, amarela, marrom, e as folhas começam a cair. Aí vem o inverno, e a árvore fica assim, ó. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor, porque ele será como uma árvore. A felicidade não está apenas nas folhas verdes e no fruto abundante. A felicidade da árvore também está no inverno rigoroso, em que as folhas caem, os frutos cessam, e quem olha de longe diz assim, isso nunca mais vai dar nada. Às vezes as pessoas olham de longe e desacreditam, e às vezes a própria árvore olha para si e diz, daqui não sai mais nada, estou cansado, as tribulações estão fortes,
a crise se alongou e eu não sei para onde ir e o que fazer. Só que o Salmo diz que feliz é aquele homem que medita dia e noite na palavra do Senhor, e este homem é uma árvore. A felicidade, como disse, não está só na primavera, mas está também nos outonos e invernos, onde mesmo olhando para galhos secos assim, nós podemos ter a certeza que a primavera volta, que é cíclico, que vai chegar. Nós podemos ter a certeza que o autor da vida, responsável por deixá-la verdinha de novo, não é o nosso dinheiro, não é o nosso empenho, não é a nossa busca pessoal e individual por felicidade, mas é o Rei. É o Rei que disse: meu filho, mesmo em tempos secos assim, eu não vou te abandonar, porque você agora faz parte do meu reino. Você não está mais debaixo de um reino opressor, que não é mais Roma, mas talvez seja o reino do dinheiro, da ganância, o reino deste mundo louco, o reino das aparências que a gente tem que parecer ser. Você não está mais debaixo deste reino. Eu te comprei para que você pertença ao meu reino, e quem está no meu reino tem temporadas de frutos, mas também tem temporadas de sequidão. Seja qual for, sou eu quem vou lhe restaurar, sou eu quem vou lhe fazer feliz. Aleluia! Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós cremos. Glória a Deus, glória a Deus.